Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Vamos então fechar nossos olhos para fazer uma oração por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esse momento, por estarmos aqui, Senhor, te louvando e engrandecendo o teu santo nome nas nossas vidas, ó Pai. Que tudo que nós falamos aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. E já queremos agradecer todas as pessoas que puderam estar conosco essa noite e aquelas que também não puderam, que o Senhor possa de alguma maneira também cuidar delas, e que elas possam ter a oportunidade de ouvir a mensagem depois. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem hoje, ela é santidade. Muito difícil falar sobre santidade. E o que nós vimos hoje sobre santidade nos dias de hoje é que a santidade ela está muito ligada na relação sobre o pecado das pessoas. E a gente sabe que santo mesmo é somente o Senhor e que só é possível a santidade a nós se nós entendemos que é somente através de Cristo que nós podemos nos santificar. Nós podemos buscar isso. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar com um exemplo, como a gente vai falar um pouco sobre essa questão do pecado. E eu quero começar com um exemplo. Ele é um exemplo assim que pode, para que a gente possa entender depois o sentido figurado desse exemplo. Imagine que todos nós aqui durante a nossa semana, nossos dias, a gente tem a oportunidade de passar na casa de alguém, às vezes é a casa de um amigo, a casa de um parente, ou de uma outra pessoa que de repente você está de carona com alguém e você vai até a casa de uma pessoa sem menos esperar. E quando você chega na casa dessa pessoa, às vezes você se surpreende com algumas coisas, como por exemplo, uma pia cheia de louça, ou uma casa desarrumada, ou um cheiro meio desagradável no ambiente. Mas também tem aquela situação em que você vai na casa de alguém e que você se surpreende porque você vê a casa toda arrumadinha. Você olha assim para a cozinha dela, você vê muito brilho. Você sente o perfume, o aroma gostoso do ambiente de estar lá. É justamente nesse sentido que eu queria falar para vocês que a mesma coisa acontece no mundo espiritual no sentido figurado. Existem pessoas que procuram manter suas vestes brancas o tempo todo. Por outro lado, também existem pessoas que estão com suas vestes o tempo todo sujo. Certamente, quando nós pecamos e deixamos de nos consertar depois, os nossos pecados, eles se acumulam e começam a pesar, eles começam a feder diante das narinas de Deus. E agora, quando pecamos e logo em seguida pedimos perdão a Deus e procuramos nos consertar, é que a gente entende que o sangue de Jesus nos limpa e purifica de todo o pecado. Isso é uma santidade diária nas nossas vidas. E como isso tem sido difícil nos dias de hoje. Essa santidade diária. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, 1, Paulo fala: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Santo não é aquele que não se suja.
Santo é aquele que se limpa constantemente. Essa é a grande diferença. Nós não vamos deixar de pecar. Nós não vamos deixar de errar. Mas a gente precisa entender que isso está aberto para as nossas vidas constantemente, diariamente. Que isso é possível. Um outro ponto, como viver em santidade nos dias de hoje? Será que como as pessoas pensam sobre isso? Como viver em santidade nos dias de hoje? Por quê? Porque todos nós erramos, todos nós pecamos. E sabendo disso, como é difícil andar em santidade? Certamente os santos que Deus procura não são aqueles que não erram. Os santos que Deus procura são aqueles que se esforçam para buscar a Deus diariamente. Deus ele não está acusando ninguém. Deus ele não está condenando ninguém. Deus está dizendo para nós, olha, há uma oportunidade de todos os dias você se arrepender daquilo que você fez e você sim se santificar através da minha palavra. Além disso, são aqueles que procuram fazer a coisa certa, que se esforçam para evitar o pecado e que quando buscam o perdão, buscam rapidamente. Muitas pessoas não sabem nisso. Ou elas sabem, ou elas não querem viver isso para elas. Mas quem busca verdadeiramente viver o Evangelho e entender o que Jesus fez por elas vão entender que há uma necessidade, sim, de todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados. Em um determinado momento da nossa caminhada, da nossa vida, a gente enfrenta muitas coisas, muitos desafios, muitas dificuldades. E a sensação que a gente acha que as pessoas têm é que como será que Deus olha para nós? Essa questão de como a gente pode ser santo. Como Deus nos poderia pedir para que nós pudéssemos ser santo com tanta dificuldade, com tanta coisa que a gente vê nos dias de hoje. Certos mandamentos da lei de Deus parecem impossíveis para nós, né? Eu vou citar aqui 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo parecido, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós estamos colocando a Deus sobre todas as coisas? As pessoas estão colocando a Deus sobre todas as coisas e entendendo que tudo que acontece na vida delas é porque Deus permitiu? Será que nós estamos amando o nosso irmão, o nosso próximo, como nós dizemos que nós nos amamos, como nós dizemos que nós amamos a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido? Será que nós estamos realmente vivendo isso? Isso porque eu não vou citar os outros mandamentos, porque os outros mandamentos cabe a cada um discernir aquilo que está fazendo de certo ou errado. Santificação é uma ordem, e sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está dizendo para nós que nós temos que nos esforçar. E olha, eu li antes, santificação é uma ordem, ele já deu essa ordem, é uma ordem. Nós queremos seguir ele, nós queremos seguir o Evangelho, é uma ordem que ele está nos dando. E sem isso nós não vamos ver ele. Então nós temos que nos esforçar sim. É uma missão nossa. É o mínimo que nós podemos fazer. Ao pé da letra, no mundo espiritual, ninguém pode o quê? Se autolimpar, ninguém pode se auto-perdoar. Jesus é que nos limpa e nos purifica de todo pecado.
Portanto, mesmo que seja difícil, não deixe de buscar a Deus com todas as nossas forças, com todas as nossas intimidades, com tudo aquilo que nós temos de melhor para Ele. Certamente, ter intimidade com Deus não é algo para poucos, é algo ao alcance de todos. Todos têm a mesma oportunidade. Tudo que é dado a nós que estamos na igreja é dado a qualquer pessoa que está lá fora também. Buscar a Deus constantemente sem desistir é o mesmo que perseverar. Persevere. Não desista da sua vida. Não é só desistir da sua vida aqui, que é um ponto importante, mas não desistir da nossa vida eterna. Mateus capítulo 24, do versículo 12 e 13. Fala: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem estiver firme até o fim será salvo. Esse é o mundo que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Poucos estão buscando, por quê? Porque o amor está esfriando. Quem está fazendo isso? O mundo. As coisas que permeiam, as coisas que cercam as pessoas, as coisas que para elas têm mais valores. Isso faz com que o amor esfria. E quando a gente fala em amor, a gente não está falando só desse amor diretamente ligado a Deus. A gente está falando do amor ao próximo, do amor das pessoas da nossa família, do amor da igreja. A gente fala de um contexto geral. E daí nós vimos que isso esfria. E isso acaba com o nosso lado espiritual. Faz com que nós nos afastamos cada vez mais e mais de Deus. Se alguém me perguntasse, não é fácil viver em santidade? E realmente não é. Eu diria, mas é possível. Mas é possível. Não é fácil eu ter que trabalhar todos os dias, mas é possível. Eu tenho que levantar às 4 da manhã e trabalhar. Porque ninguém vai no meu lugar. Santidade é algo muito peculiar a cada um de nós. Cabe a nós querer buscar isso. É algo muito individual. Portanto, o que as pessoas mais deveriam fazer é buscar a Deus, buscar em oração, porque elas vão ver que isso vai mudar a vida delas. E mudando a vida delas, muda o contexto familiar, muda o contexto de um bairro, muda o contexto de uma cidade, muda o contexto principalmente de uma comunidade. Isso é santificação. Viver em santidade é viver a vida que temos em plenitude, num compromisso com Deus, em estar sempre recomeçando e tendo a vida iluminada pelos ensinamentos do Evangelho. Eu gosto muito dessa palavra, recomeçando. Muitas pessoas têm medo disso. De recomeçar tudo de novo. Ficou difícil, perdi tudo. Como eu recomeço? Vou desistir. Não. Recomeçar. Nós temos que aprender a recomeçar. E é isso que a palavra nos diz, porque o Evangelho é isso. O Evangelho nos ensina que a partir do momento que eu entendo que Jesus está nos ensinando, que Jesus está falando para a minha vida em termos de santificação, eu vou querer ter uma vida diferente. Eu vou querer ter uma vida baseada nos princípios e que Jesus é o modelo da minha vida. E que eu possa me tornar parecido com Ele.
Só que eu tenho que recomeçar isso. Eu tenho que virar uma página da minha vida. Eu não posso viver do mesmo jeito. Existe uma frase de Lutero que eu gosto muito. E ele fala: existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. A primeira, a Bíblia. A segunda, a oração. A terceira é a dor. A Bíblia, quando ele fala da Bíblia, ele fala o quê? Bíblia, conhecimento e prática. Conhecimento e prática são 2 coisas que têm que andar junto na vida de um cristão. Não tem como eu só ter conhecimento e eu não viver isso no meu dia a dia. Não tem. Isso é palavra. É aquilo que alimenta a minha vida e aquilo que eu exponho no meu dia a dia. Buscando santidade. A oração é o meu momento de intimidade com Deus. É o meu momento de comunhão com Deus. É o momento onde eu entrego, é o momento onde eu agradeço, é o momento onde eu intercedo. Santidade. Dor. Deus não disse para nós que seria fácil. Deus não disse que nós estaríamos no mar de flores. Porque todos nós vivemos debaixo do mesmo sol, da mesma chuva que cai todos os dias. Então nós temos que perseverar nisso. Nós temos que entender que santidade não é fácil, mas ela deve ser buscada. E ela deve, sim, ser possível para todos nós. Buscar a santidade nos dias de hoje é extremamente necessário para ter uma comunhão saudável com Deus. Extremamente. Isso é saudável. Não existe nada melhor do que ter comunhão com Deus. Tudo vai completar a nossa vida. Tudo vai completar ao nosso redor. A nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, o nosso dia a dia. Isso é comunhão. Santidade é sinônimo de felicidade, ou seja, estando cheio do Espírito Santo, naturalmente somos mais felizes. E isso é uma lógica. Pessoas que são felizes, pessoas que buscam o Evangelho, pessoas que dizem que amam a Deus, que servem ao Senhor, que gostam de falar Jesus, elas são mais felizes. E essas pessoas, elas contaminam um ambiente saudável, um ambiente bom. Elas vão ser mais felizes. E aí nós vimos santidade na vida delas. E isso é que tem que fazer a diferença na vida de outras pessoas que cercam aquelas pessoas. E isso tem que servir primeiramente para nós, que estamos ouvindo, que estamos entendendo isso. É sinônimo de felicidade, sim. Portanto, não é impossível. Deus deseja ser encontrado. Nós só precisamos buscá-lo de maneira correta. Muitas pessoas têm buscado a Deus de maneira errada. E vocês sabem do que eu estou falando. Nós não podemos buscar um Deus só porque Ele é um Deus provedor, um provedor de finanças, um provedor de coisas financeiras, um Deus provedor de um bom emprego. Não é isso que Deus realmente é. Nós temos que buscar Deus pela intenção do nosso coração e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele não disse para mim e para você que não daria o melhor dessa terra. Pelo contrário, Ele quer o melhor para todos nós dessa terra. Só que nós temos que buscar Ele verdadeiramente. Eu estava lendo algo sobre a palavra apaixonado essa semana e algo me chamou muita atenção sobre isso e eu queria comentar com você.
A palavra apaixonado, por exemplo, quando alguém diz assim, poxa, eu estou extremamente apaixonado por uma pessoa. Ou eu estou extremamente apaixonado por aquilo que eu faço, pelo meu trabalho. Ou eu estou apaixonado por um lugar que eu gostaria de ir. Mas a paixão, ela é alguma coisa assim, a paixão terrena, ela é algo que muitas vezes ela nos engana. Porque a gente cria uma expectativa de algo que nos deixa cego. Quando se trata de duas pessoas, aquela pessoa está apaixonada por uma pessoa, para ela é o príncipe ou é a princesa, e ela enxerga coisas que ela nem mesmo conhece naquela pessoa. E quando ela passa a conhecer a pessoa, quando ela passa a se entregar verdadeiramente, ela acaba se decepcionando. Cega. E isso é assim com as outras coisas. A gente cria uma expectativa de uma paixão do nosso trabalho. Não, porque isso, porque aquilo, que eu vou conseguir isso, que eu vou conquistar aquilo, que eu vou ser promovido. E quando você vê, você está se decepcionando. Poxa, mas eu criei uma expectativa, eu achei que ia ser isso, eu achei que ia ser aquilo, eu achei que eu ia ter um bom salário, eu achei que eu ia conquistar uma promoção, eu achei que eu ia viajar para determinado país. Uma expectativa errada, uma expectativa cega, muito cega. Deus não é assim. Estar apaixonado por Jesus é muito mais do que a gente possa imaginar. Você pode criar a expectativa que você quiser. Ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Ele pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Nós podemos achar que qualquer coisa que seja impossível para nós, nada será impossível para Ele, porque Ele faz. Ele nos mostra que através dele tudo é possível. Não é algo frustrante. A paixão terrena é algo frustrante. A paixão terrena é algo que nos cega, que cega a vida das pessoas. E é o que geralmente, o que é que nós estamos vendo que as pessoas estão sendo. Elas estão ficando cegas nesse mundo. Um mundo que absorve para coisas erradas e afasta ela do Evangelho. Afasta elas da palavra de Deus. O quanto deveria ser inverso. Está primeiramente apaixonado por Deus, está primeiramente apaixonado por Jesus. Que tudo ficaria mais claro na vida dela. Eu gostaria que o Guilherme colocasse lá para mim agora um trecho de 1 João. 1 João eu vou ler desde o versículo 5. Do 5 ao 10. Olha que João fala. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas não vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra.
o Evangelho não existe duas faces. Ou nós vivemos ele verdadeiramente, ou nós estamos enganando a nós mesmos e pior, sendo mentirosos. E não entendendo que verdadeiramente a palavra de Deus está fazendo na nossa vida. Como nós queremos viver uma vida de santidade? É isso que nós precisamos entender. Santidade não é fácil. Mas eu vou precisar pagar um preço. Se eu quero mudar, eu preciso recomeçar. E para recomeçar, eu preciso anular algumas coisas da minha vida. Se eu quero buscar a santificação em Jesus, eu preciso entender o que a palavra dele está falando para mim. Eu preciso entender o que o Evangelho está fazendo na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade. E eu queria fazer um pedido para você essa noite. Um pedido para todos nós. Uma vez eu falei isso, já aqui. Quando eu casei com a minha esposa, que está ali, eu fiz uma promessa para ela. Que todos os dias da minha vida eu ia tentar ser o melhor marido possível que ela pudesse ter do lado dela. E já fazem 30 anos. Eu tenho meus defeitos? Tenho. Não sou perfeito. Como ninguém é. E Deus me incomodou com isso essa semana. Porque o que Ele quer é que todos os dias nós nos esforçamos para sermos melhores uns com os outros. Se nós queremos entender um pouquinho sobre santidade, sobre ser santo, que nós passamos a ter mais compaixão de quem está do nosso lado. Que nós passamos a ter compaixão de que se a mulher que está do meu lado, se o marido que está do meu lado, foi aquilo que Deus escolheu, tente ser melhor. Tente ser melhor marido, tente ser um melhor esposo, esposa. Tente ser melhor filho. Vamos tentar ser melhores com os nossos clientes. Às vezes a gente vai ouvir uma palavra que talvez a gente vai querer soltar umas farpas, mas não faça isso. Fique em silêncio. Volte atrás e diga algo de bom ânimo. Diga algo diferente. Porque isso vai fazer diferença. Para ser um cristão hoje, nós temos que ser diferente. E um dos caminhos é essa santificação através de Jesus. O meu modelo de vida aqui é mostrar para as pessoas que eu posso ser melhor. Que eu posso ser melhor para elas. Que eu posso fazer melhor para alguém. Que eu posso ser bom para alguém. E isso Jesus nos ensinou. Eu sei que talvez se eu perguntasse aqui para cada um de vocês sobre isso, vocês iriam me dizer, mas tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Nós não somos o juiz da condenação. Nós temos um juiz acima de nós. E quem sabe, nós um dia vamos estar diante dele, para que nós também seremos julgados. Essa condenação não é minha nem sua, é dele. Então que a gente se esforce um pouquinho em relação a isso. Vamos tentar ser melhores. Vai ter dia difícil? Vai ter dia difícil. A gente sabe disso. Mas como eu vou entender a santidade na minha vida? Como eu vou dizer, você já deve ter ouvido aquela frase assim,
Aquela pessoa se acha o santo do pau oco, né? Vocês sabem o que é um pau oco? O pau oco é quando você aperta ele assim, ó, ele se quebra nas suas mãos. Nós não podemos ser o santo de pau oco. Nós somos um santo, nós queremos ser santo porque Jesus nos deu a oportunidade de, através dele, nos santificarmos. E falando isso, nós nos tornamos forte, robusto, com força, para termos coragem de enfrentar tudo e qualquer coisa. E de sermos melhores dia a dia, diariamente. Isso é santificação. Não é uma santificação falsa. É uma santificação verdadeira. Não é uma santificação que nem João fala. Se eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso confessar isso para Deus e Ele me purificar de toda injustiça. Então que nós possamos ter essa oportunidade de fazer algo que comece pela nossa casa, que comece pela nossa casa, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho. Só assim nós seremos melhores. Só assim nós vamos mostrar qual é o verdadeiro tipo de cristão que nós realmente somos. Amém?